Então, agora, oficialmente, dou as boas-vindas a todos e todas e todes, e fico muito feliz em recebê-los aqui na nossa primeira oficina. Então, esse é um programa da Rede Brasileira de Saúde do Artista que se propõe a oferecer para os nossos artistas no Brasil e no mundo aí que queiram participar um pouco de técnicas que nós acreditamos que possam contribuir para o desenvolvimento de carreiras saudáveis e sustentáveis e longevas também para os músicos no Brasil. Então, é com muita alegria que recebo hoje aqui a Ariana, que vai dar, então, essa nossa primeira oficina, que vai ser sobre a técnica de Alexander. A Ariana vai se apresentar, mas eu, pessoalmente, fico aqui muito feliz e agradecido por ter reencontrado a técnica de Alexander com a Ariana, através da Ariana, e tem trazido várias reflexões e insights para a minha performance, mas também para o Ravi enquanto ser humano. Então, Ariana, contigo, fica à vontade. E a dinâmica, Ariana, você explica o pessoal, se tiver perguntas, se vai haver espaço, né, para algumas perguntas também no final, tá bom? Então, fica à vontade. Obrigado novamente. Obrigada, Ravi. É sempre um prazer, né, ter um espaço para falar um pouco mais da técnica Alexander. E você sabe, todo mundo aqui da rede sabe que eu estou muito feliz com esse movimento também. Fico muito feliz de poder participar dele de alguma forma. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria falar como é que vai funcionar o nosso workshop. Então, a gente vai fazer uma apresentação coletiva, não somos muitos aqui, então vai dar certo. Depois eu vou falar um pouco de como que eu encontrei a técnica Alexander e como que... Walter! E como que os princípios da técnica Alexander. E enquanto eu vou falando dos princípios, a gente vai fazer algumas experimentações e no finalzinho a gente vai ter aquele espaço para perguntas, comentários, sugestões, tudo isso. Ok? Combinado? Então eu queria que a gente se apresentasse, como o Ravi deu spoiler ali no começo, falasse o nosso nome, em qual lugar do planeta que a gente está e como é que a gente está chegando hoje aqui. Só que vai ter uma regra nesse jogo. E a regra é que a gente vai falar por ordem alfabética, tá? A gente vai se apresentar por ordem alfabética. A gente se mexer aqui, né, no cursor, não sei se está todo mundo no computador, se está no telefone, a gente pode ver os nomes, mas não precisa, né? Porque a gente vai falar, a Ariana vai falar primeiro, que ela começa com A, foi só por isso que eu fiz essa regra. Mas se tivesse uma Ana, ela ia falar depois, porque a gente vai ficar só com a primeira letra, tá bom? Então vamos lá. Nome, lugar do planeta e como é que está chegando hoje aqui. Então, me chamo Ariana, eu estou aqui em Montreal, no Canadá, e estou chegando hoje aqui bem animada para esse workshop. Próximo. Eu acho que é o C, né? Não tem ninguém com B. Bom, meu nome é Camila. Eu já esqueci. Eu toco flauta. É isso? Não. É da onde eu sou. Ah, tá. Eu tô em Montreal, no Canadá também. E tô chegando aqui confusa, como vocês podem ver. Bem-vinda, Camila. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Gabriel, eu sou de João Pessoa e estou chegando aqui bastante curioso. E obrigado pelo convite, professor Ravi. Bem-vindo, Gabriel.
Bom, meu nome é Mariana, estou em João Pessoa, Paraíba, hoje, no caso, e estou muito feliz, chegando muito feliz de estar aqui nessa oficina. Bem-vinda, Mariana. Boa noite, eu sou Maria, estou em Natal, Rio Grande do Norte, e estou mais uma vez bem entusiasmada com a oficina. Prazer Muito estar aqui. Obrigada. bem-vinda, Maria. Obrigada a você. Eu sou de Rio Claro, moro atualmente entre Rio Claro, Charqueada, Piracicaba e São Pedro. Sou caipira, também com entusiasmo recebi esse convite. Bem-vindo. Fui. Agora sou eu? Bem, meu nome é Ravi, sou de João Pessoa e estou bem entusiasmado também com essa oficina. Bem-vindo, Ravi. Boa noite, meu nome é Sandra, estou em Salvador, Bahia, e estou chegando aqui tranquila e na expectativa de conhecer mais sobre a técnica, Alexandre. Bem-vinda, Sandra. Sou eu agora, eu sou de Fortaleza, mas moro em Cuiabá. Estou em Cuiabá, inclusive agora, numa sala de aula. E estou muito feliz, quero muito que aprender com a técnica Alexander. Acho que é uma coisa muito boa para mim. Sou muito ansioso. Obrigado. Obrigada a você, Samuel. Bem-vindo. Olá, eu sou Walter, sou da Bahia, mas estou agora no Paraná, aqui em Londrina. E estou aqui, cheguei contente e feliz de rever um bocado de gente maravilhosa e estou animado. Bem-vindo, Walter. Eu sou Yara, eu acho que eu sou a última, sempre fui, porque meu nome é com Y. Eu sou professora de violino aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu sou originalmente de Minas Gerais. E sou muito curiosa com a técnica Alexander, foi parte do meu trabalho de doutorado lá no século passado. Então, estou aqui participando porque estou muito animada também para saber o que vai ser conversado aqui. Oh, super bem-vinda, Yara. Que bom. Eu acho que todo mundo se apresentou. Tem o Erivan chegando. Vamos ver se ele quer se apresentar. E a Miriam também, que a gente não ouviu. Então, se vocês puderem abrir aí, dizerem para a gente onde que vocês estão e como é que vocês estão chegando. Se não der, tudo bem, a gente entende, porque às vezes também não dá, né, para abrir o microfone. Muito bem. Então, eu queria falar rapidinho. Virgílio chegando. Pode falar, Virgílio? Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Você está falando da onde, Virgílio? Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ah, bem-vindo, Virgílio. Como você está chegando aqui hoje? Tudo bem. Bem-vindo. Estou vendo já também alguns rostos conhecidos, Rui Kleiner, de Piracicaba, Marina. Que bom, bem-vindo. Então vamos lá, vou começar aqui. O pessoal vai entrando devagarinho. Então eu queria contar rapidinho como é que eu encontrei a técnica Alexander. Eu sou fagotista e num dos meus estudos, aí dos muitos que eu fiz, eu comecei a sentir muita dor no braço, né? Eu estava estudando muito para tocar o repertório difícil, Shostakovich 8, eu acho. E comecei a sentir muita dor no braço, mas tinha que tocar, né? Tinha que dar conta. E fui estudando, 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 aquela dor foi piorando e comecei a sentir choque na ponta dos dedos, braço esquerdo. Então, mas mesmo assim, estudei, toquei concerto e depois disso fui lá conversar finalmente com o meu professor. E cheguei para ele e perguntei, professor, está acontecendo isso aqui comigo? O que que eu faço? E o professor virou para mim e disse, bem-vindo ao mundo dos fagotes. Essa não era a resposta certa, mas eu não o culpo, né? Porque talvez essa foi a resposta que ele teve também, para quando ele teve alguma dor. Então, de alguma forma, ele também me permitiu de sair atrás, de pesquisar um pouco o que que podia me ajudar, porque eu não estava afim de fazer música com dor.
e eu estava lá no começo da minha história, né? E, e eu não estava afim de fazer música com dor. Então, eu fui pesquisar, dei uma perguntada, dei uma sondada, e alguém me falou da técnica Alexander. Então, eu marquei uma aula de técnica Alexander. Eu sou de Belo Horizonte e tenho um professor excelente de técnica Alexander em Belo Horizonte. Marquei uma aula com ele e isso já faz mais ou menos uns 20 anos. Então, já tem um tempão que eu conheço a técnica Alexander. Mas, quando eu terminei meu doutorado, na verdade, fazendo o doutorado, eu fiquei muito espantada em ver que realmente a saúde do músico não era assim um ponto principal na universidade. Eu fiz o doutorado aqui também, em Montreal, e mesmo aqui, né, não tinha muito esse assunto. Então, eu falei, bom, quando eu terminar o doutorado, vou fazer uma formação em técnica Alexander, que é uma formação de 3 anos para se tornar professora, e foi isso que eu fiz, e estamos aqui agora. Então, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um pouquinho? Convidar todo mundo para levantar, e por favor, quem puder deixar a câmera aberta, eu agradeço. Se não puder de jeito nenhum, tá tudo bem, mas eu gostaria de ver todo mundo. Seria bem legal. Muito bem, estamos todos em pé. E o convite aqui agora é para a gente perceber, ficar consciente da sola dos pés. Eu estou de meia, então está bem fácil aqui para eu sentir o meu chão, mas mesmo que a gente estiver de sapato, de chinelo, de sandália, não tem problema nenhum. Né? Sente aí a sola dos pés, percebe se você tem um pé que está um pouquinho mais frio que o outro, que está um pouquinho mais apertado que o outro, se você estiver de sapato. E vamos fazer o seguinte, vamos botar o peso um pouquinho mais na perna direita, isso quer dizer no pé direito, né? E depois vamos para o outro lado, perna esquerda. De novo, perna direita, perna esquerda, e vai sentindo todo o apoio dos pés. O que muda no apoio dos seus pés quando a gente transfere o peso para um lado e para o outro? A gente vai só fazer um scanner, tá? Não tem certo, não tem errado, a gente está só percebendo. Muito bem, a gente pode ficar aqui no meio agora. E a gente, teoricamente, está com o peso bem distribuído nos 2 pés. Porque enquanto em pé, né, a gente está com o peso do corpo nos pés. Agora eu queria que a gente percebesse o topo da nossa cabeça. Então pode pôr a mão no topo da cabeça e percebe o topo da cabeça e de alguma forma percebe a distância da sola dos pés até o topo da sua cabeça. Percebe, na verdade, o seu tamanho, a sua altura, na verdade. Então, com essa mão bem gentil no topo da cabeça, a gente pode perceber a nossa altura. Agora eu vou convidar a gente para pegar na nossa cabeça e perceber o volume dessa cabeça. Porque a gente vê muito o rosto da gente e esquece que a cabeça da gente é tridimensional. Então, ela tem um volume aqui atrás também. Então, percebe essa cabeça inteira que está aqui em cima e que a sola dos pés está lá embaixo. É só um minutinho assim de consciência dessa coisa que é muito simples e que é verdadeira, que a nossa cabeça está lá em cima e que nossos pés estão lá embaixo. Muito bem. Agora vamos perceber o espaço que está ao nosso redor. Então, aí no seu espaço, percebe quanto espaço que tem acima da sua cabeça. Quanto espaço tem à sua direita? Quanto espaço tem à sua esquerda? Quanto espaço tem nas suas costas? A gente pode olhar, mas se é um espaço conhecido, a gente nem precisa olhar muito também. Apesar de eu poder ver aqui o espaço que está atrás de mim, mas eu conheço, né, a minha sala, eu sei mais ou menos quanto espaço que eu tenho aqui nas minhas costas. Então, percebe o espaço tridimensional que você se encontra. E agora percebe o espaço do seu corpo, que o seu corpo inteiro pega, né, está aí nesse espaço tridimensional.
quanto do seu corpo ocupa a porcentagem do seu corpo que ocupa o espaço tridimensional que você está nesse momento. Só um minutinho para a gente perceber isso. Então, a gente vê que somos seres tridimensionais num espaço tridimensional. Apesar da gente estar aqui no bidimensional, né? Que a gente está se comunicando pela tela, mas existe todo esse espaço tridimensional. Então, eu vou convidar a gente para ir voltando rapidinho, para ir sentando, devagarinho, rapidinho não, devagarinho, para voltar. E eu queria perguntar se esse micro exercício que a gente fez teve algum efeito sobre vocês. Não precisa ter tido, né? Mas se tem alguma coisa que mudou na sua percepção a partir do momento que eu chamei a atenção só para prestar atenção nos pés, no topo da cabeça e no espaço tridimensional. Se vocês quiserem, alguém pode escrever no chat, pode abrir o microfone e falar. Se tem alguma coisa que muda, não precisa mudar, tá, gente? Vai lá, Ravi. Quem falou, eu vou dar de atrevido, vou puxar a roda. É engraçado que quando você falou assim para colocar e sentir a mão aqui e o pé, eu falei, nossa, sou baixinho, né? Pensei assim, mas aí depois quando eu abri o olho, eu falei, caramba, não, eu tô grandão aqui, né? Assim, e foi realmente a minha sensação em relação ao meu tamanho foi diferente. E essa coisa dos volumes, de ver essa tridimensionalidade para mim foi interessante, foi ter uma outra perspectiva. Mas para mim o que chamou mais atenção foi quando, como eu estava com o olho fechado, quando eu tirei, parecia que a minha percepção da minha altura era outra. Uhum. Ah, que legal. Obrigada. Alguém mais queria compartilhar com a gente alguma coisa? Vai lá, Rui. Depois, Mariana. Eu acho que a gente nunca tem a exata noção ou a exata perspectiva do tamanho de nós mesmos, do tamanho do nosso som, do tamanho do que a gente é. E a perspectiva tridimensional de você sair, você, pelo menos eu imaginei assim, quando você falou, ó, imagina. Então, imagina se fosse uma câmera olhando de baixo, falou, olha, aqui de cima, olhando, olha, o espaço que você está, o tamanho que você ocupa, tudo mais. E sem contar a nossa também expectativa de ver, sei lá, o Virgílio, por exemplo, é um exemplo que eu posso usar agora. Assim, o Virgílio eu não conhecia pessoalmente, conhecia, a gente teve em contato, sei lá, à distância um tempão. Aí quando eu encontrei pessoalmente, faz pouco tempo, inclusive, eu falei, pô, que alto que ele é. Entendeu? Então, a gente tem a nossa mente também não consegue no próprio outro, não tem a exata noção. E sobre nós é pior ainda. Como diz Drummond, nós somos a única pessoa que não pode se olhar no próprio olho. Sim, e quando você teve, né, toda essa reflexão, no seu corpo você percebe isso como, né? Como que fica toda essa percepção para você? Eu acho que só o fato de você conseguir tirar o equilíbrio, sabe? Você pediu para, joga para a direita, joga para a esquerda ali. E aí, só nisso, você já dá uma exata noção de quanto a gente não consegue, o quanto a gente não se equilibra no dia a dia, nessa consciência que a gente, na nossa consciência. Então, só aí já, já vale uma vida de estudos e tudo mais. Eu acho que é uma consciência que, por menor que seja, a gente acaba se olhando, fala, opa, peraí, tem coisa aí. Ok, obrigada. Acho que Mariana? Quando você falou em observar o espaço ao redor, eu comecei a observar, né, os objetos e tal. E aí eu notei que minha mente acalmou, ficou mais silenciosa, eu fiquei mais tranquila. Ah, que bom, obrigada. Estou vendo aqui que a Yara escreveu, parece que deu uma acordada no corpo. Olha que interessante, né? Muito bem, obrigada, Yara. Obrigada, Mariana. Mais alguém? Então, o que isso me faz é
Se alguém quiser falar ainda, pode, por favor, pode abrir o microfone e falar. Mas o que essa simples brincadeira, né, que a gente fez aqui me faz é estar um pouco mais presente, né? Que eu ouço o Rui falando, né, olha, tem uma coisa aqui que eu não estou prestando atenção, né? De ter acordado o corpo, ou de ter acalmado a mente, ou do Ravi ter percebido. Eu acho que tudo isso a gente podia resumir uma consciência e um estado um pouco maior de presença. Vocês concordam comigo? Faz sentido isso? Faz sentido? E é uma ferramenta muito pequenininha, né, gente? Que a gente pode fazer para ajudar em todos os momentos. Então, agora, enquanto sentados, a gente vamos perceber os isquios. Todo mundo sabe onde são os isquios? Se não, vamos pegar mão esquerda embaixo do bumbum esquerdo e dar uma balançadinha aí para sentir o ossinho, que é esse osso do isquio. Agora, mesma coisa com a mão direita, para o isquio direito não ficar com ciúmes. Dá uma balançadinha. Reconhecimento dos isquios, maravilha. Então, enquanto sentados, a gente tirou o peso que estava todo nos pés e agora ele está nos pés de cima, que a gente gosta de brincar de dizer que os pés de cima que são os isquios. Então, vamos balançar do mesmo jeito também que a gente fez com os pés para um lado, botar o peso um pouco mais no isquio direito, um pouquinho mais no isquio esquerdo. A gente pode brincar de ir para frente e para trás também, para ver como é que é essa balançadinha dos isquios, né? Como que muda o apoio. Maravilha. Então, aqui é um outro lugar que eu gostaria de convidar vocês para também tornarem conscientes enquanto sentados. E isso pode ser para estudar, para escrever no computador, para almoçar, né? Em todos os momentos que a gente está sentado. Porque a técnica Alexander, o que a gente vai aprender são as três posições básicas do nosso corpo, que a gente usa no nosso corpo. Em pé, sentados e deitados. Hoje a gente não vai fazer uma experiência deitado, porque eu não pedi, né? Eu não pedi antes para a gente trazer alguma coisa, mas futuramente a gente pode fazer. Mas são essas três posições. Então a gente aprende que os pés, nessa posição, eles estão lá dando apoio para a gente, continuam dando apoio, só que eles não estão com o peso todo do corpo. Aqui os isquios estão dando apoio também, e a nossa cabeça continua lá em cima, né? Nossa cabeça continua lá em cima, do jeito que a gente percebe ela aqui em cima. E essa foi uma das grandes descobertas do Alexander. É a descoberta de que a cabeça fica acima e à frente da coluna vertebral. E que esse encontro dessa cabeça que fica acima e à frente da coluna vertebral chama controle primordial. Porque esse lugar, esse controle primordial, vai estabelecer toda a tensão ou não no resto do corpo. Sabe por quê? Eu queria então aqui mostrar para vocês, eu vou compartilhar só uma imagem. Rapidinho. Esta imagem aqui de nós esqueletos. E olha só, tá tudo conectado, né? E no Alexander também a gente usa muito o esqueleto como base, porque é a parte mais forte do nosso corpo, a parte estrutural do nosso corpo. Então, olha só como é que tá tudo conectado. E nesse quebra-cabeça de pé, pernas, bacia, coluna vertebral, aqui nossa caixa torácica, depois toda essa cintura escapular que sai nos braços, aí continua a coluna, que nosso pescoço, né, continua aqui, e a cabeça lá no topo, como uma cereja em cima do nosso bolo. Então a nossa cabeça está lá em cima e os nossos pés estão lá embaixo. E aí o que ele descobriu é que se a gente comprime essa cabeça em cima do esqueleto, né, do nosso esqueleto, isso vai impactar todo o corpo. Então vamos fazer uma brincadeira, vou parar de compartilhar aqui, vamos fazer uma outra experiência. Todo mundo vai agora se fantasiar de Pinóquio, ficar com o nariz bem grandão, e na pontinha do nariz tem um pincelzinho. Então, eu vou até pedir para vocês não olharem para a câmera.
A gente vai olhar para uma parede, para um lugar assim, tirar um pouquinho, né, desse foco e pensar nesse nariz bem comprido, com um pincelzinho lá na frente, pintando um pedacinho da sua parede aí. Faz um movimento bem pequenininho, porque é lá que está nosso encontro da nossa vértebra 1, que é a cervical 1, com a nossa cabeça. E é esse lugar que a gente não quer comprimir, tá? Então vamos fazer. Sabe aqueles bonequinhos que às vezes tem no carro que a gente põe, que fica assim, aquela molinha? É tipo isso, né? Agora vamos fazer um não. Vamos fazer um não. Vocês percebem que no não a gente já engaja aqui mais vértebras. Mas se a gente faz esse sim bem pequenininho lá com o nariz de Pinóquio, a gente está mexendo, a gente está teoricamente, né, mexendo só lá no nosso controle primordial. E é esse lugar que a gente quer deixar livre. Por quê? Celular. O que que a gente faz? A gente vai lá para o celular, olhar o celular, né? A gente vai aqui no computador, está escrevendo alguma coisa bem importante, a gente vai lá para dentro do computador e não deixa a cabeça lá em cima. Então vamos fazer uma brincadeira aqui também. Vamos imaginar um cenário que a gente está com pressa e esperando o Uber. E a gente já está na rua esperando o Uber, né? E a gente vê que a corrida foi cancelada. Como é que fica esse corpo com uma corrida cancelada? Eu vou fazer o meu, tá? Estou aqui olhando cancelada. Esse é o meu corpo, muito bravo com uma corrida cancelada. De vocês? Faz aí uma caricatura de vocês mesmos, né? Tem uma coisa assim chateada, pesada para baixo. Essa cabeça não está lá em cima, né? Muito bem, vamos parar de ficar chateados e vamos imaginar um outro cenário. Você tem muito tempo que você não fala com um amigo, e aí você, por acaso, retorna o contato com esse amigo e combina, fala, nossa, vamos combinar de conversar para botar o papo em dia, a vida em dia, e dá certo, e aí você tem essa oportunidade, tipo, no dia seguinte de conversar com esse amigo e dá uma felicidade, né? Que corpo é esse? Que corpo é esse que está feliz de encontrar com um amigo? Será que é um corpo assim, muito bravo que o Uber não chegou? Ou é um corpo aberto, né? O que vocês acham? Ah, é corpo aberto. Será que tem jeito de estar bravo com o Uber assim? Acho que não. Será que tem jeito de conversar com um amigo querido de longa data assim? Né? Então, esse aí é mais um princípio da técnica Alexander, que a gente somos seres psicofísicos. Então, tudo que a gente pensa também vai ter um impacto. E esse primeiro impacto, geralmente, é nessa posição da nossa cabeça em relação com a nossa coluna vertebral, tá? Então, eu vou convidar vocês para, durante essa semana, perceber isso. E se vocês quiserem depois me escrever, eu vou ficar feliz. Percebe em vários momentos de alegria, de tristeza, de atenção absoluta, como é que essa cabeça está em relação ao seu corpo? Como é que está o seu ser psicofísico? O Alexander, ele chamava Frederic Mathias Alexander, ele era um ator australiano e ele chamou essa técnica dele de reeducação psicofísica. O que a gente chama de técnica Alexander, ele chamou de reeducação psicofísica. Então, que não está separado tudo que a gente pensa do nosso corpo. Porque, afinal de contas, o pensamento acontece no corpo, né? Muito bem. Então, controle primordial, seres psicofísicos. Mais um princípio do Alexander que eu queria apresentar para vocês hoje. O reconhecimento dos nossos hábitos. Então, todo mundo, por favor, cruzem os braços. Todo mundo cruza os seus braços. E aí percebe qual é o braço
que fica por cima do outro braço. Só percebe, olha aí, seu braço, né, e percebe qual é o braço. Muito bem. Então, esse é um hábito da gente, que não tem problema nenhum se é um braço ou se é outro, né? Agora vamos fazer o contrário, tá? Cruza ao contrário o braço. E me fala como é que é. Então, cruza de um lado e cruza do outro. Alguém quer comentar? Como é que é? Para mim, parece uma outra pessoa Ah, cruzando o braço. Não sou eu que estou cruzando o braço. obrigada, Camila. É um pouco É porque esquisito. não é, desculpa, porque não é habitual, né? A gente não usa o outro lado. Então, como não é hábito, é estranho. Exatamente. Bem estranho. É diferente. Tive que pensar para fazer, Gabriel. Obrigada. Isso. Aí, o que que acontece, Eu né? ia falar, tive que pensar para fazer um momento assim, como é que eu faço para cruzar um outro braço? E, né, isso é uma coisa muito simples de reconhecer os hábitos da gente, mas que a gente não se dá conta. Então, às vezes, a gente está usando um tanto de esforço desnecessário só por hábito, né? Então, uma parte da técnica Alexander é que a gente começa a reconhecer os nossos hábitos corporais. Tô tocando, tá chegando aquela parte difícil, acho que só tem músico aqui, né? Tá chegando aquela parte difícil. Então, né? Tô exagerando um pouquinho. Então, eu reconheço que o meu hábito é de comprimir. E se eu pegar um outro caminho, que não é habitual, e abrir, será que vai ficar mais fácil? Porque comprimir não vai me ajudar, né? Então, na técnica Alexander, na verdade, a gente não aprende nada. O que a gente começa é a nos conhecer, a ficar consciente dos nossos hábitos, a inibi-los e a escolher um outro caminho. Porque tem aquela citação do Viktor Frankl que eu gosto demais, né? Entre a reação, perdão, entre o estímulo e a reação, tem um espaço. E é nesse espaço que está o poder de escolha da gente. E quando eu escolho, eu tenho mais liberdade quando eu tenho poder de escolha. Então, o Alexander, a gente vai aprender isso, a reconhecer os hábitos, a inibi-los, né? Mas gentilmente, sem crítica, a gente vai virar, assim, observadores de nós mesmos, muito gentis, para escolher um outro caminho que talvez possa ser um pouco mais fácil, que a gente gosta de complicar as coisas. Então, é um caminho de realmente de consciência, de estar no presente, de observação e de escolha, tá? Lembrando que sempre quando a gente sai de um hábito, a gente começa a ter novas possibilidades de sinapses, né? Porque é um aprendizado para o cérebro que a gente vai fazendo. E isso é muito maravilhoso, porque afinal estamos fazendo ginástica para o cérebro também. E a última brincadeira que eu esqueci de falar até com você, Ravi, que eu queria ver se a gente podia fazer, deixa eu ver quantos somos aqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Se todo mundo puder participar, pelo menos com o áudio, será que a gente pode separar em salas, para a gente fazer uma brincadeirinha rapidinho, para terminar? Com 3 pessoas. Então, peraí, antes de você mandar todo mundo para a sala, deixa eu explicar a brincadeira. A brincadeira é a seguinte, a brincadeira do sim e do não. A gente não pode responder uma pergunta com sim e não. Só que como é um jogo, a gente vai fazer a pergunta para o outro querendo ganhar o jogo. Então a gente quer fazer uma pergunta para o outro, tipo pegadinha, né? Então alguém vai perguntar para mim, Ariana, você gosta de morar no Canadá? E aí a minha resposta habitual é, não vou responder. Aqui. Mas eu não pode responder sim e não, tá bom? Então eu queria que se a gente pudesse ter 3 minutinhos
nas salas simultâneas. Então, é assim, um pergunta, faz uma pergunta, outro responde. Pode combinar, cada um faz 5 perguntas e depois troca. Vamos combinar assim, que eu acho que vai ser melhor. Pode ser? Ah, pessoal, muito bem. Todo mundo de volta? Como é que foi? 0-0. 0-0? Muito bem. Divertido. Muito bem, Rui. Então, qual que é o intuito desse jogo, né? Da gente sair da reação, da gente ter aquele pedacinho de tempo que eu falei antes, para a gente escolher a resposta, né? Porque a gente está super condicionado, até numa simples conversa. E às vezes a gente está conversando e nem está pensando e está só respondendo um tanto de hábitos e não dá esse tempinho para parar e para dar aquele espaço, para estar no presente. Então, eu acho esse jogo muito bacana para trazer esse princípio do Alexander também. Então, eu acho que é isso por hoje. Então, convido vocês para ficarem com os pés, com os isquios, com a cabeça lá em cima, com o espaço tridimensional e dar esse espacinho antes de responder, antes de tocar aquela escala que você está habituado, antes de montar o instrumento, que tal? Percebe se sua cabeça está lá em cima, se os seus pés estão. Pega o instrumento, renova, esteja no presente. E o que o professor de Alexander faz, né, que é o papel do professor de Alexander, é de ajudar a gente a reconhecer os nossos hábitos, porque eles são tão grudados na gente que às vezes é difícil da gente reconhecer. Então é aí que entra o papel do professor para fazer essa ajuda, né, para a gente ter outros óculos para ajudar a gente a ver a gente mesmo. Então é isso por hoje. Está aberto aqui, quem quiser comentar, fazer perguntas. Eu deixei o meu, obrigada. Deixei meu e-mail e o meu WhatsApp aqui no chat. Por favor, se vocês quiserem entrar em contato. Segunda-feira está começando um grupo de laboratório de consciência corporal para músicos lá na escola do CCPM, que agora eu estou colaborando com a Helene Bosniado, que esteve aqui com a gente numa roda de conversa. Então, vai ter esse primeiro laboratório, são 5 encontros. As inscrições já fecharam, mas se por acaso vocês podem entrar lá no site do CCPM, por acaso se interessarem, aí vocês entram em contato comigo que a gente dá um jeito, mas se não, para frente vai ter de novo, sempre tem. Tá bom? Então é Maravilha. isso. Obrigado, Ariane. Se puder